Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tecendo a Roda. Hoje a gente vai conversar sobre as nossas primeiras impressões dos 3 primeiros episódios da terceira temporada de A Roda do Tempo. A gente já assistiu os 3 primeiros episódios e a gente tem bastante coisa para comentar. Além das nossas impressões, a gente também vai falar o que vocês podem esperar desses primeiros episódios. Quanto aos spoilers, aqui nesse vídeo vai ter spoilers só da segunda temporada. A gente vai segurar um pouco a língua, porque o nosso vídeo com spoilers vai sair mais pra frente. Aproveita, se inscreve no canal, se inscreve no canal das meninas. A gente tá fazendo a cobertura da terceira temporada, assim como a gente fez das 2 anteriores. Aqui na caixa de descrição tem o link da nossa playlist completa, que tem muitos vídeos sobre a Roda do Tempo. E vamos lá, tecer essa história com a gente. Eu acho que a gente pode falar com bastante tranquilidade que a Roda do Tempo que a gente queria e esperava desde a primeira temporada, finalmente veio aí. Os primeiros episódios dessa terceira temporada já são a melhor abertura de temporada e talvez alguns até considerem que sejam os melhores episódios de A Roda do Tempo até agora. Eles são cheios de dinamismo, que era algo que vinha faltando aí na elaboração da série, porque enquanto na temporada 1 e 2 o roteiro parecia que não sabia exatamente para onde destinar tempo e às vezes escolhia coisas estranhas pra focar e a gente acabava não vendo um real aproveitamento do tempo de tela porque os personagens não se desenvolviam. E aqui já dá pra ver que isso tá bem diferente. O ritmo da série é intenso, os plots eles estão intercalados e os personagens brilham e estão presentes de verdade nas cenas. Alguns inclusive vão ter bem menos tempo de tela do que a gente está acostumado, mas ainda assim o tempo que eles estiverem em tela vai ser muito bem aproveitado para conduzir nessa evolução. Isso também é prova de que dá para conduzir todos eles com um certo peso na história, sem que outros 4 personagens fiquem apagados em cima do peso do dragão renascido. É claro que o Randy, ele é o personagem principal da série, mas os outros personagens também têm papéis muito importantes. Inclusive, o Randy, eu acho que essa é a temporada que ele tem menos tempo de tela, eu acho que de todas as temporadas. E ainda assim, é aqui que a gente vê o Randy como a gente esperava ver o Randy já há algum tempo. Um personagem impositivo, cara de poucos amigos, e que finalmente está tomando decisões e tomando as rédeas aqui de certas coisas, baseado sim no seu instinto e um pouco na birra, mas com um pouco mais de conhecimento e entendendo melhor a situação que ele tá. Já que o Randy sempre esteve ali na linha de frente da série, mas às vezes deixava muito a desejar na imagem que ele estava passando. E mais uma prova do quanto o dinamismo bem executado é importantíssimo para um cenário rico como a Roda do Tempo, é a quantidade de foreshadowing e também fanservice que a gente tem de forma sutil nesse começo de temporada. Então assim, cada cena assim esconde o detalhe, cada conversa tem uma informação, cada interação tá falando mais do que ela realmente quer dizer. Quem é fã e conhece a obra um pouco mais, vai sentir que ela tá sendo tratada com carinho, vai sentir aquele famoso quentinho no coração. E isso significa que o roteiro finalmente encontrou o ritmo correto, então, para entregar essas informações. Então ele conversa com esse público da série, mas ele também é capaz de conversar com o público que é fã, que vem dos livros, que é um público que tava ali querendo se afastar um pouquinho, sabe? Tava sentindo essa falta de lealdade, mas eles estão ouvindo e eles não querem que a gente se afaste. Isso não significa que não tem mudança. Tem sim, continua tendo mudança. Inclusive, o que preocupou e ainda preocupa muitos fãs, né, é ter que encurtar um pouco essa jornada e pular alguns livros, né? No caso, aqui na terceira temporada, a gente teve que pular praticamente o livro 3 ali e ir pro livro 4, pros acontecimentos do livro 4, mas o porquê disso é também explicado na série. Essa história que eles estão contando fez sentido, sabe? E eles não descartaram completamente os acontecimentos daquele livro. É algo que ainda pode acontecer. Quando o personagem do Randy, inclusive, tiver um pouco mais maduro ali, é algo que pode vir aí. Então, assim, fãs, respirem aliviados, porque Callandor vem aí em algum momento no futuro. E as mudanças não param por aí. A série, ela tá preparando algumas surpresas muito interessantes que fazem muito sentido com esse roteiro que ela tá criando, então. E mesmo assim, discorrendo ali da obra original, é algo que faz sentido aqui, então, para essa história. E é um elemento de surpresa, então, para quem vem dos livros, sabe? Eu, em diversos momentos, ali me vi
apreensiva porque coisas acontecem que eu não espero, sabe? Então eu acho isso muito interessante. No final meio que vai ser uma surpresa pra todo mundo, sabe? Tanto pra quem já leu os livros quanto pra quem não leu. E eu acho que isso pode ser uma vantagem pra série. Isso também vale para as coisas que estão sendo incorporadas na série, como a cena belíssima da torre que a gente vê. Essa cena de dentro da torre é uma coisa que a gente não vê nos livros. Outra coisa é uma atenção maior na Liandrin, porque a série vem contextualizando aspectos mais amplos dessa personagem, para justificar as suas motivações. E também algumas coisas que deixaram os fãs em pânico, como por exemplo a continuidade do romance entre Randy e Egwene. Pode não agradar aí gostos pessoais e tá tudo bem, mas ele foi costurado ali na trama para fazer sentido. E no fim das contas, tecedores, isso é o mais importante. E como o próprio showrunner falou, o Rafe Judkins, em uma entrevista que foi compartilhada pelo TC da Roda, é finalmente hora de acelerar essa história e mostrar ao que os personagens vieram. Quem ainda não sabe quem é, não se conhece profundamente, terá o seu momento de evolução aqui, fazendo assim com que a terceira temporada seja aquela temporada que alinha os personagens, deixando eles ali no mesmo nível de evolução. Isso faz com que alguns problemas pessoais sejam superados, deixados de lado, em nome dessa luta maior que todos têm pela frente. E também esse é um ponto de dinamismo na história, porque todo mundo tá indo atrás de alguma coisa. Às vezes literalmente, às vezes mais de uma forma subjetiva aí nas suas problemáticas pessoais. E o que lá na primeira temporada apareciam alguns nomes aí jogados ao vento, aqui a série apresenta vários nomes de artefatos e também de alguns conceitos que fazem parte desse mundo. E o legal é que apresentado esse conceito, é falado o nome desse artefato e algumas cenas adiante ele já é explicado. Isso remove aquele senso de confusão que tinha em alguns tópicos aqui. E faz com que o pé no freio seja finalmente retirado. Chegou a hora de conhecer de verdade esse mundo. Temos vários novos personagens entrando aqui, todos eles são muito bem introduzidos, com algum momento especial para eles brilharem sem necessariamente tomar o protagonismo, e essas introduções certeiras são suficientes para que o espectador consiga entender quem são cada um desses personagens sem que precise muito tempo para explicar a personalidade ou qual é o papel de cada um deles na história. A fotografia da série tá incrível, acho que a Roda do Tempo sempre quis mostrar, né, este mundo vasto, e a gente sempre teve imagens muito bonitas, mas aqui parece que há um esforço maior em expandir. Temos cenas abertas, tanto ao ar livre, mostrando o vasto continente aqui, em que essa história se passa, como em locais mais fechados, mostrando a dimensão das coisas, como é o caso da Torre Branca, aqui a gente teve algumas cenas mais abertas, mostrando a imponência do local. E isso vai de encontro com o oposto, às vezes, quando a série usa lugares menores, lugares mais cerceados, para trazer essa sensação de perigo pro espectador. E o contraste entre o amplo e o confinado tem um balanço bem interessante aqui, dependendo do sentimento que a cena quer passar. O figurino fica mais bonito a cada temporada, e aqui a gente tem uma variedade muito grande, porque nós vamos acompanhar os personagens andando por vários locais e explorando também culturas diferentes. Vocês lembram na primeira temporada que praticamente o elenco todo usou uma roupa a temporada inteira? Um figurino a temporada inteira? Então, aqui todo mundo vai trocar de roupa em algum momento, alguns personagens vão ter várias vestimentas aqui. E uma coisa pra gente perceber também é que esse mundo já passou por uma versão utópica de realidade no passado, né, antes da quebra do mundo. Então é interessante observar alguns cortes das roupas e de como certas coisas parecem bem modernos, mesmo que deslocados ali num ambiente que está mostrando um cenário diferente. Todas essas coisas são resgates de coisas que eram padrão num outro momento e que foram sobrevivendo ou sendo resgatadas aqui. E a gente vai visitar mais uma cidade nova aqui, que é Tantico, que é a capital de Tarabon. Mais uma cidade portuária, fica ali nas proximidades de Falme. A gente vai ver algumas coisas ali um pouco semelhantes, mas a cultura e principalmente o figurino, assim, é muito diferente dessa cidade. É assim, um caso à parte, eles têm os costumes de usar muitos apetrechos, assim, né? São muitas joias, é muita renda, são muitas cores. Eles têm um costume ali particular que é de cobrir o rosto, né? Colocar um véu no rosto. E a jornada nessa cidade também é muito interessante, então vem aí. Um outro local novo que a gente vai visitar então nessa temporada é o deserto Aiel. Finalmente os Aiel vêm aí em peso e em contraste com os tarabonianos, ali o pessoal de Tantico que usa muita cor. A gente tem ali uma paleta um pouco mais sólida, uma paleta ali de cores areia, né, cores de pedra, porque os Aiel eles se camuflam no deserto. Mas sobre os Aiel eu não vou entrar tanto em detalhe aqui porque a gente fez
todo um vídeo contando a história e também os costumes. É realmente, assim, um povo muito particular. É assim, é o meu povo favorito, é o povo do dragão. Então aqui na descrição tem a nossa playlist. E recentemente saiu o vídeo do Zael completaço, com toda a história. Então pra vocês descobrirem tudo sobre esse povo que vem aí e vai emocionar nessa temporada. E já que a gente tá falando então do visual, a gente pode falar um pouquinho sobre a parte do poder único. A cada temporada eles evoluem muito, então, né? Mostrar como que funciona o poder único, enquanto que lá na temporada o poderzinho não tinha nem cor ainda, né? E agora cada textura tem a sua cor, é incrível. A gente pode ver já no primeiro episódio, né? E nessas cenas que eles liberaram já, né? Naquele confronto que teve na Torre Branca, as texturas como que tá incrível. Então, esses efeitos visuais, e eles continuam, então, evoluindo disso. É uma coisa que a gente não pode deixar de falar. A magia acrescenta muito, sabe? Na grandiosidade desse universo. E tira do imaginário algumas coisas que não poderiam ainda estar consolidadas. E aí, pra finalizar essa parte mais técnica, a gente pode falar sobre a trilha sonora. Gente, a trilha sonora da Roda do Tempo é muito preciosa. Eu me emociono, sabe? Só com ela. E eu sou capaz de reconhecer, eu amo ela, eu coloco ela pra escutar. Eu sou muito fã. A gente volta a ter momentos onde personagens utilizam as músicas da Roda do Tempo a seu favor. Na primeira temporada, a gente teve algumas músicas, né? A gente teve a música de Manetheren, a gente teve a música do Homem que Não Sabia Esquecer. E aí foi algo que os fãs gostaram muito, que os fãs pediram, a gente teve covers sobre essas músicas, né? E agora a gente volta a ter algumas músicas, tá? Algumas músicas, assim, bem inesperadas. E muito boas também, tá? Então esperem isso. Eu fiquei muito feliz porque é uma parte que eu amo também. Então, além da trilha sonora, a gente tem a trilha cantada, que faz muita diferença também. As músicas que são cantadas, assim, dão muito o tom. Tem algumas cenas, assim, que são mais tristes, que a gente tem algumas músicas cantadas, assim. Eles não só acertam na trilha, mas eles também acertam direitinho na montagem, sabe? Na composição, colocar as trilhas no momento certinho, sabe? Tem mais delongas, bora pro próximo tópico. Agora a gente vai falar um pouco sobre a premissa e os principais arcos da história, para vocês saberem o que esperar aí dessa temporada. E aproveitando, se a sua memória tá fraca, já saiu um vídeo com o resumão da segunda temporada lá no canal da Gi. Esse vídeo tá super completo, é uma utilidade pública, então aproveita para assistir. Mas se você tiver a oportunidade, dá um stream aí pra série, porque a gente tem certeza que você vai querer que ela seja renovada depois de assistir esses 3 primeiros episódios. Se por acaso você não acompanhou, a gente teve uma cena liberada aí pelo Prime Video chamada Cold Open, mostrando a Torre Branca, que tá numa tensão terrível aí com a volta da Liandrin, que está confrontando a Siuan. Essa é realmente a primeira cena da terceira temporada. Essa cena tem bastante tensão política, seguida de muita ação, e vemos também a presença da Nynaeve. Ou seja, a gente teve uma passagem de tempo aí depois dos últimos acontecimentos em Falme. E não só a Nynaeve está de volta em Tar Valon, como todo o grupinho, Moraine e todos os seus bebês. Os personagens querem ficar juntos, eles sabem que eles são mais fortes assim. Mas ao mesmo tempo, eles sentem a necessidade de cada um seguir a sua própria jornada. Para ficar mais fácil, então, a gente vai começar a dividir por enredo a partir daqui. Não fica tão fácil assim, porque agora a série da Roda do Tempo tem muitos enredos. Afinal, não é porque a gente tem um dragão renascido que não tem várias outras coisas acontecendo em paralelo. Cada um dos 5 de 2 rios tem o seu próprio caminho para seguir e todos eles são importantes. E além deles, a gente também tem outros personagens de destaque aqui nessa roda. Aí temos o Perrin. O Perrin é um personagem que ele tá em conflito desde a primeira temporada. Ele tem toda essa questão da violência que parte do arco de ele ter sido responsável pela morte da esposa dele na primeira temporada, que é algo até que às vezes a gente se questiona, né? Ai, por que precisou aquele arco? E na verdade esse é o arco de justificativa para o Perrin ter essa aversão à violência. A série escolheu usar um pontapé, não só da personalidade do Perrin, mas também um evento aqui pra conduzir isso. E ele se apresenta enquanto um personagem muito simples, que tudo que ele quer é voltar a ter uma vida normal, é voltar a exercer a profissão dele, voltar a estar entre os amigos de Dois Rios, e é nessa direção que o Perrin vai caminhar aqui nessa temporada. Enquanto tá todo mundo indo em direção ao desconhecido e ao perigo, o Perrin vai começar a voltar pra casa. Só que ele vai ter coisas esperando pra ele em casa, porque de alguma forma ele vai precisar lidar com todas essas situações que ele tá passando, porque essa é a hora desse personagem encontrar de verdade o papel dele aqui. E eu acho de verdade que esse é o mote ao redor de todos os personagens, né? Todos os personagens vão convergir no final dessa temporada, posicionados enquanto aqueles que eles vão
seguir em frente. E daqui pra frente vai ser só evolução e não mais esse redemoinho de altos e baixos que cada um deles passa até encontrar o seu ponto. O Perrin vai estar bem acompanhado nessa volta dele pra casa, vão ter algumas surpresas quando ele chega lá, e também é nesse arco que a gente tem aí a introdução de uma nova personagem que é muito aguardada aí pra ver como ela vai se portar nessa terceira temporada. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Matt. O Matt, que era um dos 5 de 2 rios que era mais injustiçados, né? A gente teve um problema com o primeiro ator que foi escalado, né? E por consequência, então, o personagem também foi prejudicado, né? Ele foi tirado antes da hora ali da primeira temporada. E aí quando retornou, né, na segunda, ele estava no lugar errado, né? Então foi um personagem que ele se perdeu um pouquinho. E até ele se encontrar, levou um tempo na segunda temporada, né? Só que assim, por coincidência, ele também é um personagem que ele demora pra amadurecer nos livros, né? Ele demora pra mostrar um pouco o seu potencial. Dos 5, assim, é o personagem que você olha e fala, esse personagem aqui não evolui, ele continua o mesmo. Mas quando ele aparece, ele brilha bastante, sabe? E é o que acontece aqui. É o que aconteceu, então, no final da segunda temporada, e é o que continua acontecendo, né? Então, depois de soprar a trombeta de Valer e entender que ele não é tão perdedor assim como ele achava que ele era, o que acontece? O Matt, ele tem agora um pouquinho de autoestima, sabe? Então ele tá mais displicente do que nunca. Ele quer a glória, tipo assim, ele quer a fama, mas ele não quer a responsabilidade, sabe? Entender o fardo que ter soprado a trombeta traz, sabe? Porque assim, ter soprado a trombeta também trouxe ali algumas consequências pro Matt. Memórias que não pertencem a ele. Então, por trás de um Matt mulherengo, piadista, que não quer nada com nada, a gente tem um Matt que tá com medo, um Matt que tá meio traumatizado, que não sabe o que fazer com essas memórias que não param de chegar. Então a gente vai ver um Matt displicente, mas ao mesmo tempo acuado, que vai colar um pouco ali na Nynaeve, porque ele quer que ela ajuda ele a resolver esse problema dele. Mas essas memórias não são de todo ruins. Será que ele consegue tirar proveito delas de alguma forma? E o Matt parece que ele não tem uma jornada tão individual, então, nessa temporada. Mas talvez nem isso não seja tão verdade assim. Vamos conversar um pouco sobre o arco da Elaine e da Nynaeve. A Elaine foi oficialmente adotada aí pelo grupo, pela Moraine, mas a gente não pode esquecer que ela é a filha herdeira de Andor. Isso significa que ela tem outras responsabilidades. A gente vai ter o aprofundamento dessa personagem nessa temporada, talvez aí role o interesse amoroso e também algumas coisas relacionadas à sua família que finalmente vai dar as caras, vai estar mais presente nessa temporada, como a gente já viu pelos trailers. Mas a dupla dinâmica com a Nynaeve também vai continuar, porque elas têm um interesse em comum. A Nynaeve quer proteger o seu grupo, pra ela é bom que todo mundo esteja junto, assim ela consegue proteger eles melhor, mas ela segue bloqueada e também fragilizada, então ela não consegue protegê-los de muita coisa. Então ela tem vontade de continuar buscando o conhecimento para ajudar no seu bloqueio e também para ajudar o Matt, que no momento é o personagem mais fragilizado, que precisa mais da ajuda dela. Além disso, ela tem um interesse pessoal pela Liandrin e pelas Aes Sedai da Aja Negra, pelo que fizeram com ela, com a Egwene, com a Elaine, e é aí onde a parceria dela com a Elaine continua firme e forte. Não esperem grandes momentos da Nynaeve por enquanto, mas calma que ela vai perceber algumas coisas importantes nos desafios que ela tem pela frente. Indo pra Torre Branca, temos uma abertura bombástica, é a abertura da série. Foi a cena que foi liberada com antecedência. Essa é uma cena que nos livros acontece por baixo dos panos, a gente não lê ela especificamente, então foi muito legal poder ver ela ali visualmente sendo retratada. É uma cena bem impactante, nos mostra também como as coisas dentro da torre são uma convivência de aparências, que elas podem se voltar sim umas contra as outras, e apesar de elas terem essa convivência, elas não se conhecem assim tanto quanto elas acham, né? Existem algumas coisas ali ocultas. A gente vai ter a Merlin, a Siuan, que não sabem quem confiar, depois dessa revelação de tantas cobras no ninho, e isso vai ser algo que vai ser conduzido ao longo da série, especialmente porque mudanças na torre são algo que a gente tá esperando para essa temporada. E isso oportuniza também que aquela visão mais estoica da Siuan, né, mais imponente da Siuan, se quebre um pouco e mostre um pouco da fragilidade, da insegurança dela de estar sozinha
sem saber em quem confiar. Afinal de contas, ela vai ter que descobrir como consertar a torre, como lidar com o Randy, como lidar com a Elaida, que é uma nova personagem que tá chegando aqui exatamente também pra desafiar um pouco ela, porque o que a Elaida acredita é o oposto do que a Si-Wan acredita também, né? Ela é uma Aes Sedai, obviamente, da Ágia Vermelha, e portanto tem uma visão bem específica aqui de como lidar com um homem canalizando, e ela é bem pomposa, então ela tem uma visão também de como a torre deve ser. Então é uma personagem que deve entregar aí alguns momentos bem interessantes pra gente, e devemos ter também alguns momentos bem legais dentro da Torre Branca ao longo dessa temporada. A gente vê a Egwene começar a temporada fazendo uma pose meio de casca grossa. A gente vê ela muito próxima ali do Randy, querendo meio que orbitar ao redor dele pra proteger ele. E a gente entende que a relação dela com as Aes Sedai também se fragilizou, né? Pelo que as Aes Sedai tentaram fazer com o Randy. Quando a Si-Wan tentou blindar e render ele. E isso é muito bom, porque a gente vê que a série tá trabalhando com as consequências, né? Mas quando a gente olha pra Egwene, a gente vê que ela não tá tão forte assim. Ela ainda tá muito fragilizada, tá muito traumatizada por tudo que ela passou na mão dos Shanti. E quando ela dorme, ela ainda sonha muito com a Rena, né? Que ela ainda é uma Damani e que ela sofre nas mãos dela. Só que quando ela acorda com hematomas. E a gente sabe que esse não pode ser um sonho normal, né? E que, na verdade, isso costuma acontecer em Tel'aran'rhiod, né? Quando você vai pra Tel'aran'rhiod e alguma coisa acontece, você é ferido lá, você acorda com essas feridas. E aí, entre essas incursões da Egwene no mundo dos sonhos, né, já que ela tá visitando o mundo dos sonhos, ela pode conhecer alguém, então, que vai fazer ela reencontrar o seu próprio caminho e também se proteger, né, de alguém que ela nem sonha. Agora é a vez do Randy e da Moiraine. O caminho dos dois continua atrelado. Dessa vez ele está desconfiado dela, o que não é uma novidade, porque afinal ela arquitetou toda a ida dele até Cairhien e sempre parece estar um passo à frente. Moiraine quer trilhar o caminho do dragão, mas o Randy está em conflito. Ele quer sentir qual é o caminho que faz mais sentido para ele não quer ser guiado por ninguém. Por isso, ele estuda as profecias, ele sabe que precisa de Kalandor, que é o Tergreal mais poderoso desse mundo. Ele também precisa de um exército fiel a ele. Precisa também fugir dos abandonados e continuar vivo. E claro, precisa aprender a canalizar e não enlouquecer. Mas, além disso tudo, ele quer estar entre os amigos, porque ele se sente mais forte com eles. O Randy sabe que ele não tem muito tempo, então cada escolha precisa ser pensada, precisa ser bem arquitetada. Essas escolhas não podem ser feitas para agradar alguém, e sim porque precisam ser feitas. Já Moiraine conhece a natureza teimosa do nosso dragão renascido e sabe que no final ele vai fazer a própria escolha, mesmo com ela pressionando. É difícil também para ela estar ali em Tar Valon, afinal ela tá tão perto e tão longe da Si-Wan, mas se tem uma coisa que a Moiraine sabe fazer é tomar decisões difíceis. Uma delas será provar que sim, cada um precisa realmente seguir o seu próprio caminho, nem que para isso ela precise cooperar com o inimigo. E aí chegamos nos abandonados. Na última cena da segunda temporada, tivemos a confirmação da quebra dos selos, e portanto o Ishamael e a Lanfear não eram mais os únicos abandonados soltos, né? O Ishamael a gente deu tchau, a Lanfear tinha ficado sozinha, e esse era o plano dela, ela queria ficar sozinha, só que os outros abandonados estão soltos. O Rafe Judkins já tinha confirmado em entrevista de que os abandonados iam estar mais presentes nessa temporada, eles sim vão estar, e a gente vai ou conhecer a maioria deles, ou pelo menos ter eles nomeados e confirmar aqui os nomes que vão aparecer nessa adaptação e já se preparar mais ou menos para o que esperar de cada um, porque sabendo dos nomes a gente consegue, pelo menos quem é leitor dos livros já consegue entender mais ou menos quais os plots e quais os eventos aqui que vão estar relacionados a essas figuras daqui pra frente. Eu acredito que eles vão ir aparecendo aos poucos aí, até pra não gerar muita confusão e não adicionar tantos personagens novos assim. E o interessante sobre os abandonados, gente, é que apesar deles estarem do mesmo lado, né, do lado das sombras, eles brigam entre eles. Entre eles, eles querem ser o mais poderoso, eles querem ser aquele que está ao lado da figura sombria, do tenebroso, né, o soldado fiel, que a gente sabe, na primeira e na segunda temporada a gente foi introduzido o Ishamael, enquanto aquele que era o braço direito do Tenebroso ouvia as orientações do Tenebroso. Mas todos esses aí que almejam ser o mais poderoso, ser aquele que efetivamente estão controlando, de certa forma, ali o girar da roda. Então eles brigam muito entre eles, e eu acho que essa é uma experiência interessante, porque não é como se eles fossem virar um time e atacar todos juntos. Não, cada um tem as suas habilidades, as suas particularidades e os seus desejos pessoais. Bom, vamos para as considerações finais. O meu livro favorito é o A Seção da Sombra, que é o principal livro que eles adaptam, então, aqui, né? E
é difícil segurar as expectativas. Eu tenho uma expectativa muito clara com essa série, que eu não espero tanta lealdade, tanta fidelidade, porque eu sei que a série já se afastou muito dos livros. Eu curto muito a série pelo que ela é, né? Eu não fico esperando mais tanta fidelidade assim, mas dentro do que a série se propõe, né, eu fico esperando que ela trabalhe um pouco melhor a Nynaeve, que ela trabalhe melhor o Randy, né, que eu acho que ela fica devendo, que ela fica nerfando esses dois personagens, né, eu espero que ela trabalhe um pouco mais o Matt, né, que é esse personagem que foi prejudicado. Eu espero ver as relações complexas do Randy e da Moiraine, né, que a gente tem nos livros, né, mesmo assim, não esperando a lealdade, eu espero ver, assim, ter o sentimento, sabe? Que eu sinto, por exemplo, quando eu vou ler os livros, eu quero ter esse sentimento com a série e eu quero ver uma coisa ou outra, sabe? Então acho que é isso que eu sinto quando eu vou assistir a Roda do Tempo. E assim, gente, o que eu encontrei nesses primeiros episódios? Exatamente a minha expectativa. Eu acho que até um pouco mais, sabe? Eu fiquei surpresa porque esses sentimentos, eles vieram e até coisas que eu não esperava. Até certos acontecimentos, assim, ó, que tem nos livros e eu... Olha... Ou fanservice, assim, coisas que poderiam ser um pouco mais exploradas no livro e a gente não tem. E aqui eles estão explorando, assim. Então, o sentimento veio, sabe? E eu fiquei super emocionada. Eu realmente senti carinho pela série, eu senti que a gente é escutado, realmente senti que a série é feita por fã. E eu acho que a gente tá no caminho certo, sabe? E a gente teve algumas surpresas, assim, bem impressionantes também. Eu gostei muito, particularmente, a forma como ele inseriu os amaldiçoados, sabe? Que é um plot que eu curto muito dos livros e eu fico muito ansiosa pra saber como que vai ser na série e eu venho me divertindo muito com eles na série. Eu acho que traz muito o espírito, sabe? Que eu tenho nos livros. Eu gosto de alguns relacionamentos, sabe? Que ele tá colocando aqui que a gente espera que aconteça, sabe? Porque a gente sente nos livros, nossa, isso aqui é um relacionamento, mas o autor não tem coragem de fazer. E aqui ele vai e coloca. E eu fico, meu Deus, que legal, sabe? Que bom que isso tá acontecendo. E eu espero que todo mundo pire junto comigo com esses relacionamentos aqui. Tem um relacionamento aqui que, na verdade, é um comeback. É um relacionamento que já aconteceu, que tá retornando. E quando aconteceu, eu falei, não gostei desse relacionamento. Mas eu entendo que esses personagens precisavam um do outro. E eu acho que o mais legal é quando eu começo a assistir uma história e eu fico assim, tão entretida, tão empolgada e tão emocionada com ela que eu não tenho tempo nem de pensar nas críticas, sabe? É assim que eu senti com esses primeiros episódios e eu não pensei, sabe? Tipo, não gostei disso, isso aqui tá me atrapalhando. Eu só fui, sabe? E isso foi muito especial pra mim. Os episódios são muito diferentes. O primeiro, ele é muito bombástico. Os outros, eles têm ritmos diferentes, mas entregam mesmo assim. Não deixam de entregar, sabe? Então, gostei, gente. Gostei muito. E eu espero que vocês, que são fãs dos livros também, sintam essa conexão. E quem não é fã dos livros, espero que vocês só embarquem, né? Porque esse começo tá muito, muito bom. E faz jus a um dos melhores livros, então, da série, que é Ascensão da Sombra. Nada mais justo que essa também seja uma das melhores temporadas, se não a melhor, né? Veremos da série também. Bom, falando agora pessoalmente sobre a minha opinião, o que eu mais gostei, a primeira coisa que eu gostei, na verdade, foi da trilha sonora. Ela se destaca nessa temporada pra mim, que é uma coisa que eu gosto muito de ver em séries e filmes, prestar atenção na trilha sonora. Eu achei lindas as músicas que são cantadas aqui, elas são inseridas em momentos maravilhosos, eu acho que condiz muito com a cena. Minha personagem favorita é a Nynaeve. Mentira, desculpa, eu não pude me controlar. A minha personagem favorita até agora é a Egwene. Pra mim, ela entrega tudo. Ela tem um olhar sofrido, um olhar apagado. É desesperador de ver. Ela tá totalmente traumatizada pelas coisas que rolaram ali quando ela ficou presa com o Seachan. E tem algumas cenas que ela não fala nada. Ela simplesmente entrega olhar, um olhar cheio de lágrimas, uma tristeza que nem precisa de fala, sabe? Ela consegue nos passar tudo que ela tá sentindo ali. É incrível. Eu sigo gostando muito da Elaine. Eu acho ela muito amorosa, muito preocupada com os amigos. Além de ser inteligente, esforçada e até humilde para uma futura rainha. Ela é muito melhor que a Nynaeve em algumas situações, por exemplo, até por causa do bloqueio da Nynaeve. Mas ela nunca trata isso com soberba, ela nunca se sente por causa disso. Mesmo quando a Nynaeve olha torto pra ela, sem nenhum motivo aparente. Quanto a Nynaeve, eu achei ok, só pra eu falar alguma coisa
pra vocês não ficarem depois reclamando, tá? Eu achei a Nynaeve ok. Eu fiquei até surpresa que ela se dispôs a aprender mais, a querer buscar, mas ela admite que ela precisa de ajuda. Eu super entendo que ela segue tentando fazer o melhor possível para os amigos, inclusive as conversas que ela tem com o Matt aqui são muito boas, ela realmente está preocupada com ele e ela realmente se esforça para ajudá-lo. Já falando de personagens difíceis, o Matt para mim é um personagem difícil. Eu nunca gostei desse personagem no livro, não que eu deteste ele, mas eu não acho um personagem incrível. E aqui na série, para mim, ele ainda não brilhou, igual eu sei que foi para as meninas. Ele está crescendo mais, está ficando mais legal de acompanhar ele, mas ainda não é um personagem que eu amo. Mas essa é só a minha opinião, eu demorei muito pra gostar de muitas pessoas ao decorrer da série, lendo os livros, né? O Randy mesmo, que é o dragão renascido, eu demorei um pouco pra gostar, eu gosto muito do Randy a partir do 6º livro, o 6º livro é o meu favorito, mas o Matt, a Nynaeve, são personagens que eu demorei pra gostar nos livros, e eu acho que é natural eu também demorar um pouco mais pra gostar deles na série. Não precisam me odiar, essa é só a minha opinião, se vocês me permitirem, vamos seguir em paz. O Randy pra mim tá muito o Randy do 4º livro, que também é um livro que eu gosto bastante, que eu gostei bastante de conhecer, de ver o Randy ali no 4º livro. Tá sempre em embate com a Moiraine, ele tá sempre se impondo, sempre tentando tomar as suas decisões, ele faz muito isso no 4º livro e eu acho que esses primeiros episódios já conseguiu passar que ele vai ser assim também. Ele tá seguindo o seu caminho, tentando ficar mais forte. Eu acho que isso é o mais importante. Gostei muito da decisão de como Callandor talvez apareça aqui. Eu fiquei muito feliz que esse arco não foi esquecido. Eu sei que essa era uma preocupação dos fãs. Aonde está Callandor? Aonde vai o plot o arco deste 3º livro? Então eu fiquei feliz que ele segue aqui firme e forte, de uma forma diferente, mas que faz sentido ainda. E, no geral, foi um início de série muito empolgante pra mim. Eu tô curiosa e ansiosa pra ver os próximos episódios. Gostei muito das várias informações novas que a gente tem, gostei muito de ver mais da Torre Branca, as lutas estão mais legais, a luta na Torre Branca, inclusive, foi deliciosa pra mim, absoluto cinema, e tudo pra mim tá num ritmo melhor. A gente não tem um episódio inteiro do Lan de cabelo solto pensando na vida, porque ninguém aguentava mais isso. Aqui as coisas andam, eles decidem coisas e partem para buscar essas coisas, as pessoas se encontram, pessoas se afastam, e tem sempre alguma coisa que tá rolando que a gente precisa prestar atenção. Acho que essa pode ser uma temporada que vai agradar bastante os fãs, e eu espero que sim, e eu sigo curiosa e animada para ver os comentários de vocês. Agora as minhas considerações finais, galera. Assim, eu fiquei bastante surpresa com esse começo de temporada. Por mais otimista que eu tivesse, eu não estava esperando gostar tanto desse primeiro contato com a série. E pra mim foi uma grata surpresa, porque eu sou sempre bastante crítica a várias coisas. Então tiveram bem poucas coisas que eu não gostei. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas principalmente eu acho o ritmo da história me agradou muito. Da gente ficar indo e voltando em vários lugares. E apesar das cenas às vezes serem curtas, elas dizerem muito. Essa é uma temporada de muito foreshadowing, de muito fanservice também pros fãs, que foi uma coisa, assim, adorável. Eu acho que tiveram alguns momentos, sim, em que tiveram algumas cenas que foram desperdiçadas, mas ao mesmo tempo a gente teve pequenos sketches, assim, de 2 minutos, 3 minutos, que foram cenas que os fãs queriam ver e que talvez não vão agregar, assim, tão simbolicamente para o andamento ou desenvolvimento de certos personagens, mas que dão aquele gostinho da gente identificar algo que a gente queria muito ver e que faz uma diferença na composição geral da obra enquanto as coisas estão evoluindo. O Matt foi um show à parte nesse começo de temporada. É a primeira vez que a gente tá vendo o Matt, assim, e é muito legal ver as interações dele, ver ao mesmo tempo enquanto esse personagem, ele tem esse ar mais irreverente, mas ao mesmo tempo ele também esconde medos e ele tá atormentado ali pelas coisas que ele passou, mas ainda assim ele consegue manter, né, a irreverência e nos entregar momentos muito legais. E eu acho que o Donald Finn brilhou aí, mostrando essa personalidade de algo que a gente tinha só visto umas faíscas aí na 2ª temporada. A Nynaeve também tem menos tempo de tela aqui, mas eu acho que essa temporada vai ser uma temporada decisiva pra ela, nessa trava que ela tá. A Egwene, ela é uma temporada de aprendizado pra Egwene, e ela tá um pouco diferente na postura dela depois do que aconteceu na 2ª temporada, e eu acho que isso pode até causar um certo choque, assim, mas eu acredito bastante que essa personagem vai chegar onde ela precisa chegar. O visual da série tá muito legal, eu gosto muito
de todas as execuções de poder único. Eu ainda tenho um pouquinho de desconforto visual quando eu vejo a manifestação da mácula e do poder que vem do tenebroso, porque eu não acho tão bem executado, mas talvez seja só uma questão pessoal minha mesmo. E tirando isso, tem um outro momentinho só que eu fiquei pensando que o ajuste ali na cena poderia ter sido diferente, mas a fotografia da série tá muito bonita e também é uma temporada onde vai ter mais oportunidades da gente ver o poder único sendo usado de outras formas também. Eu não vejo a hora da gente poder destrinchar todos os episódios. Eu acho que pela primeira vez eu vou dizer pra vocês que estou muito empolgada pra acompanhar a repercussão dessa terceira temporada de A Roda do Tempo, ver o que a galera vai achar, porque eu acho que a gente vai virar uma chave muito interessante com essa temporada aí pro fandom, tanto pra quem já era do fandom e vem dos livros do Robert Jordan, quanto pra quem é um espectador exclusivo da série, pra quem tudo é uma surpresa no plot. Essa vai ser uma temporada muito dinâmica e que vai entregar muitas surpresas ao longo do caminho. O pé foi retirado do freio, o roteiro se alinhou bastante. Eu acho que finalmente chegou a hora de poder dizer que A Roda do Tempo vai bater de frente com alguns grandes shows de fantasia que a gente tem por aí. E aí, gostaram do vídeo? Dia 15 sai o nosso review com spoilers dos 3 primeiros episódios lá no canal da Tami. Não deixa de conferir. Se ainda não for inscrito, se inscreve e vem a terceira roda com a gente nessa terceira temporada. Obrigado por ter assistido, não deixe de curtir o vídeo, comentar e a gente se vê no próximo. Tchau!